Amados, Deus nessa semana tem falado muito forte acerca dessa palavra. E nós sabemos que dia de ceia do Senhor nos perdoa não, porque quando vem da parte de Deus, é direcionamento de Deus e Deus que comanda esse lugar, amém? E Ele trouxe essa palavra para que nós venhamos exortar a igreja. E eu quero dizer para a igreja que Deus, Ele exorta quem ama, Ele exorta quem Ele recebe por filho. E você é filho de Deus, você tem a liberdade, como diz lá em Gálatas, diz que você tem a liberdade de chamar Ele de papaizinho, Abba. Não sei se alguém teve a oportunidade de assistir The Chosen. Nós vemos Jesus trabalhando na carpintaria ali do seu pai, e ele falando com o pai, chamando pai, papaizinho, Abba. Ele tinha uma liberdade, e nós como filho temos que ter essa liberdade, amém? Mas para isso, Deus tem que nos exortar. Para isso Deus, Ele nos manda a palavra para que venha nos confrontar, para que nós venhamos estar enquadrados segundo a vontade dEle. E a vontade dEle, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Coríntios, na segunda viagem missionária dele. Ele escreveu lá de Éfeso, ele já passou um tempo aqui em Corinto, e ele vai para outra cidade, Éfeso. E ele escreveu essa carta por quê? Porque ele recebeu algumas recomendações do que estava acontecendo. A família de Clóis estava ali em Éfeso, e eles receberam a notícia acerca do que estava acontecendo. E nós vemos o Paulo começando essa carta dizendo: Paulo, eu acho tremendo que ele não fala apóstolo Paulo, mas ele escreve aqui: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo segundo a vontade de Deus. Quem vê os devocionais de manhã, que eu sempre falo, eu falo: quem vos fala é seu irmão em Cristo Jefferson, chamado como pastor. Porque sempre vem o nosso nome em frente ao nosso título, porque o mais importante é o que você é diante de Deus. O título é secundário. E ele diz aqui: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Quem é santificado por Cristo aqui? Irmão, se você tem Jesus Cristo no seu coração, você é santificado. E ele diz mais, não só santificado, mas ele diz chamados santos. Olha só, que coisa linda. Ele nos tira o nosso pecado, apaga o nosso pecado, lança no mar do esquecimento e nos santifica. E nós somos chamados diante de Deus como santos. E diz a palavra: com todos em que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Olha que coisa linda. Tem algumas pessoas que falam que certa denominação está certa, só eles são salvos. Mas nós que compreendemos a palavra, fala que todos que invocam o nome do Senhor, o Senhor deles e o Senhor nosso. Amém? Então toda a igreja que você vê, você professa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, esse é de Deus. Amém? Amém. E é santificado. E ele dá uma saudação dizendo: graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, sempre dando ênfase ao Senhor Jesus, porque em tudo foste enriquecidos nele, com toda a palavra e em todo o conhecimento. Olha que coisa linda. A igreja de Corinto, ela recebeu a graça do Senhor, com todo o conhecimento da palavra.
E olha que está dizendo, e como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Então Paulo discipulou aqueles homens, eles receberam a palavra e eles foram enriquecidos com todo o conhecimento da parte de Deus. Porque conhecimento nunca é bastante, nunca é demais para mim e para você. Mas, aleluia, aqui está falando que Paulo ele ficou há cerca de 1 ano e pouco aqui na igreja de Corinto, ensinando aquelas pessoas, e ali a graça de Deus veio sobre aquelas pessoas, e Deus começou a derramar dons espirituais sobre aquela igreja, porque quando você adquire conhecimento da parte de Deus, aquilo vai acrescentando uma fé no seu coração, você vai se abstendo das coisas pecaminosas sobre a sua vida, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Olha que ele diz aí no versículo 7: de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, quando ele está falando aqui, meus irmãos, nenhum dom faltou na igreja de Corinto. Era dom de milagres, era dom de cura, era dom do conhecimento, era falar em línguas, era profecia. Aquela igreja ela estava suprida de todos os dons da parte de Deus, meu irmão. E ele continua dizendo: o qual confirmará até ao fim, para seres repreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, Deus ele nos convida nesta manhã, porque Ele está falando, é porque Ele quer nos presentear. Ele quer, mas Ele quer que esse conhecimento venha fincar no nosso coração, e que nós possamos declarar como o salmista, no Salmo 119: guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Quando você tem essa palavra fincada no seu coração, não há mal que perdure sobre a mim e sobre a sua vida. É essa palavra que você tem que carregar no seu coração. É como você recebendo esse conhecimento, recebendo esses dons, e que você venha, aleluia, está anelando pela vinda do Senhor Jesus. Ele está aqui, ó. Paulo ele estava nessa expectativa. Paulo ele estava lançando para que até o fim. Paulo morreu. Paulo, a Bíblia diz que ele morreu, foi decapitado também, né? Paulo, alguém sabe? Eu acho que ele foi decapitado. Não foi? Ah, Romildo ali, ó. Rafael, já deu certeza. Então, ele foi decapitado. Então, a Bíblia está nos dizendo que ele foi fiel até o meio. Estou certo? É bíblico isso aqui? Sim ou não? Não. Ah, a igreja está esperta. Ele foi até quase o fim? Não. Foi até quase o fim? Não. Ele foi até o fim. Então a nossa salvação, ela vai cada vez mais. Aleluia. A fé, a palavra sendo penetrada em nossos corações, nós vamos estar sempre, aleluia, na presença do Senhor. Então a Bíblia vai falar em primeiro lugar que nós fomos chamados a essa presença poderosa. E no versículo 9 vai continuar falando: fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, há um só Deus aqui. Quem acha que é só um Deus? Há só um Senhor. E Ele está dizendo aqui a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Se Ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós temos que andar unidos. Você imagina se a minha mão fizesse alguma coisa não concernente ao que a minha mente está mandando? Isso é loucura. Mas nós temos que obedecer, que é o cabeça, é Cristo. Aleluia. A partir do versículo 10, aqui só está beleza, né? Aqui que coisa boa, né?
Deus falando de dons, conhecimento, Deus falando de comunhão. Mas a partir do 10 ele vai começar dizendo: rogo-vos. Ele está aqui pedindo, ele está aqui implorando para o povo de Corinto, que está cheio do Espírito Santo, cheio dos dons, cheio do conhecimento. Está dizendo: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões ou divisões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Eu costumo dizer que a ICIA, ela não é robotizada, e não deve ser robotizada. Cada um tem o seu temperamento, cada um tem o jeito de ser, mas a gente não pode sair do propósito que é o cabeça, é Cristo. E ele vai dizendo: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Isso é uma coisa que não pode ocorrer na igreja do Senhor. Nós vemos a igreja de Coríntios dividida. E Paulo, ele que está escrevendo essa carta, ele fala que alguma facção, alguma divisão dentro da igreja que idolatrava ele. Ele está falando que tem algumas pessoas que idolatravam Apolo. Tem algumas pessoas que idolatravam Pedro. Tem algumas pessoas que idolatravam Cristo, mas de uma maneira diferente, que eu posso explicar aqui. Aqueles que idolatravam Paulo, aquela facção, aquela parte da igreja que estava idolatrando Paulo, é porque Paulo, cheio da sabedoria de Deus, a simplicidade que ele chegou naquela igreja, e algumas pessoas idolatravam ele. Apolo diz que esse homem era um grego filosófico, as palavras deles também eram muito conhecimento, e as pessoas ali, uma parte idolatrava ele. E Pedro, ele era mais uma linhagem judaica, né? Ele ficava ali separando ali aquelas pessoas, e tinha um motim que era só dele. E é de Cristo. Mas espera aí, pastor, de Cristo a gente tem que adorar, de Cristo a gente tem que idolatrar. Mas a parte mais perigosa da igreja, incrível que pareça, é aquela que estava na parte de Cristo. Porque essa que estava na parte de Cristo, ela era insubmissa, ela não obedecia a liderança, ela falava: eu vou obedecer só a Cristo. Não que nós não devemos obedecer a Cristo, mas que Deus deixou uma hierarquia dentro da casa do Senhor, para que nós possamos ter uma liderança, cada grupo ter uma liderança, mas nunca um espírito de idolatria, nunca um espírito de adoração a homens, e nunca uma insubmissão sobre a hierarquia, mas que nós venhamos ter a mesma visão. A gente vem obedecer a hierarquia assim, irmãos, é bênção. Aquele que abençoa as autoridades, lá em Romanos vai nos dizer que até a autoridade do mundo, o seu patrão, lá em Tiago vai dizer também acerca dessa autoridade, que nós devemos obedecer sim, não segundo quando sai da palavra do Senhor, mas as leis de trânsito. Você vai passar no farol vermelho? É de Deus a gente passar, que às vezes a gente aproveita o amarelo que está indo para o vermelho, mas aí a gente está desafiando ali, não pode. É uma lei que você pode estar sujeito a multa. Então que nós venhamos aprender com essa palavra que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós não venhamos ter divisão, que nós não venhamos, aleluia,
estar idolatrando homens, mas que nós venhamos viver o verdadeiro Evangelho. E é isso que Paulo queria dizer. A gente vai ver aqui para frente que ele vai falar, olha o que ele fala. Ele, do povo que estava dividido nele, ele vai dar ao testemunho dele, dizendo: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Você vê o perigo que ele estava ali, tanta idolatria com o apóstolo Paulo, que eles poderiam idolatrar aquele homem. E tem gente até hoje, pelas palavras, pelas cartas de Paulo, idolatram ele. Mas a idolatria não é de Deus, irmãos. Que nós venhamos saber que Paulo é um grande homem de Deus, usado pelo Espírito Santo para falar segundo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a filha de Estafenas, além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja vã. Então aqui Deus ele vai dando uma característica que como que o crente é ganho da parte de Deus. Olha o que fala no versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. O que a Bíblia diz? Que o mundo está morto. Está morto. Fede. Como é que é a palavra, Paulo? Fético. Fético. É essa palavra aí. Ele está morto em Cristo, mas quando o Espírito, aprove o Espírito Santo a nos salvar, a vir com uma palavra rema sobre a mim e sobre a sua vida, nós somos ganhos pela loucura da cruz. E ele diz: mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. E ele continua aqui dizendo sobre sabedoria, sobre força. E ele diz assim, no versículo 23: mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalos para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus, você sabe que eles esperam um Messias guerreiro, Messias que iriam tirar ele da autoridade ali romana, e que ele ia vencer. E nós sabemos que essa luta nós vamos ver no Armagedon, nós vamos ver quando a igreja já subiu com ele, e quando Cristo vai vir com a igreja, e nós vamos ver a confirmação que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E ele descreve: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque vede, irmãos, que a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, e nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Irmãos, é um privilégio. Não que os sábios não sejam ganhos, porque a palavra do Senhor diz que Pedro era um humilde pescador. Quando a pessoa ia para a pesca, é porque o cara não tinha muita letra, né? Ele não ia para a sinagoga ali, ser um orador ali, mas então ele ia para a pesca. Então era um cara simples. Deus, ele aprove a trazer Pedro, e Pedro ser o pai da igreja. Pessoas humildes, pessoas também que tinham um intelecto muito forte. O próprio Judas diz que era o mais letrado entre todos ali. Jesus traz para andar com ele também. O apóstolo Paulo, que escreve essa carta, um homem muito sábio.
e Deus aprove a trazer. Mas ele diz que não é muitos nobres, não é muitos sábios, não é muitos poderosos, mas aprove a Deus, aleluia, para confundir tudo. Ele vai ali na Vila Medeiros, ali ó, pega um cara que estava desacreditado de tudo, aleluia, põe nessa tribuna, e hoje eu estou aqui para falar que há um Deus no céu, que cura, sara, liberta, aleluia, porque Ele é poderoso para fazer coisas lindas. E Deus fala muito comigo, que Ele escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. E sabe por que Ele fez isso, irmão? Olha o versículo 29, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Eu sempre, quando o nariz quer, ó, ele fala, ó, de onde você saiu, ó, da onde eu te tirei, olha aquele lodo ali, ó, e eu começo a chorar na presença do Senhor, porque eu sei que nem eu acreditava que Deus poderia fazer aquilo, aleluia. E ele diz, ó, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, por nós, olha, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã, aleluia. Porque Deus é maravilhoso, irmão. Deus, Ele é poderoso para fazer uma obra linda na minha e na sua vida. Você pode ter entrado nessa casa falando, meu Deus, ninguém acredita em mim, eu estou desacreditado, mas essa palavra é para te levantar, irmão. Essa mesa aqui, todo mês nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Cristo. Amém? Ah, pastor, eu não posso participar, meu pecado é tão grande que eu não posso. Eu vou falar para você, meu irmão, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Esta manhã é uma manhã de reflexão. Esta manhã é uma manhã onde você vai refletir e falar, Deus, eu preciso dessa reconciliação. O pastor Jefferson pode fazer isso por mim? Não posso. A pastora Ana Paula, o pastor Nivaldo, o evangelista Tiago, ninguém pode fazer nada por você, mas nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode, e Ele está disposto a te perdoar, irmão. Mas o meu pecado é tão grande. Havia 2 homens e Jesus Cristo naquela cruz, e era só crimes bárbaros que Jesus estava sendo crucificado. E ali 2 homens que estavam ali morrendo porque eles eram culpados mesmo daquilo que ele fez. Jesus não. Jesus estava morrendo por nós. E um deles falou para Jesus, se quiseres, você pode me salvar. Eu sou culpado aqui, mas o Senhor não tem culpa nenhuma. Sabe que Jesus olha para ele e fala, hoje mesmo estará comigo na glória. Então, irmão, a salvação é imediata. Deus, Ele conhece o coração daquele que verdadeiramente se arrepende diante dele. Então essa é a hora de uma reflexão da parte do Senhor. Esse é um momento de reflexão que você vai falar, você e Deus. Abaixe a sua fronte, aleluia, e você vai falar com o Senhor. Você vai falar acerca daquilo que você tem, aleluia. Para Deus não há pecadinho, não há pecadão, mas Deus, a Bíblia diz que Ele não resiste um coração contrito e quebrantado diante dele. Então reflita, meu irmão,
aquilo que você tem pisado na bola, aquilo que você fez que você acha que desagradou o Senhor, Deus, Ele quer reconciliar contigo. Amém, papai. O Deus de misericórdia está diante de nós nesta manhã. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Deus amado, Deus santo, nesta hora, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Aqui está a Tua igreja, Pai, aleluia, prostrada, o seu coração diante da cruz, Pai, e dizendo: perdoa-me, Senhor. Papai, aquilo que eu fiz, Senhor, aquilo que eu pensei, ó Pai, que não está de acordo com a Tua vontade, que o Senhor possa me perdoar, Senhor, e que eu possa participar, ó Pai, desta ceia, Senhor, esses elementos, Senhor, representando o pão, o seu corpo, representando, Pai, esse suco de uva, o Teu sangue vertido naquela cruz do Calvário. E a Tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, estava sobre Ti, Senhor. E por isso, Senhor, sobre as Suas pisaduras somos sarados, Senhor. E cada um aqui, Senhor, possa se arrepender, ó Pai, e que possa participar desta mesa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja pode se colocar de pé. Aleluia.